Temos em estúdio já um bebê com 2 semanas. Pois é, já lá vamos, é tão querido. É muito riquinho. Tão riquinho. Agora vou-te perguntar, que idade tem o teu bebê? O meu neném já tem 21 meses. Tu fizeste a recolha das células estaminais? Ah, fizeste. Fiz. E fizeste porquê? Fiz principalmente porque a minha mulher me chateou muito para fazer. Mas não consideraste que seria um bom seguro de saúde para o teu filho? Sem dúvida nenhuma. O que estamos a falar aqui é de preservação, vamos falar agora de preservação de células estaminais. São recolhidas no cordão umbilical. Exatamente. Como, onde, porquê, vamos já perceber. Começo por ver esta pequena introdução que nós temos para si. Ainda não há data para a criação do primeiro banco público de células estaminais. O Primeiro-Ministro fez o anúncio ontem no Parlamento, mas ainda falta todo o processo burocrático. Até agora, apenas empresas privadas recolhem e conservam o sangue do cordão umbilical. Há cientistas que garantem que essas células podem ser decisivas na cura de algumas doenças, porque as células estaminais têm a capacidade de se transformarem em todos os tipos de tecidos e, em caso de doença, substituir os órgãos afetados. O projeto ainda está em estudo, mas, de acordo com o Ministério da Saúde, deve funcionar como uma espécie de banco de sangue. Os pais, voluntariamente, autorizam, no momento do parto, a recolha e dádiva do sangue do cordão umbilical. Vai para um banco de células estaminais e, a partir daí, fica acessível a todos os que precisarem delas. A diferença em relação aos bancos privados de células do cordão umbilical é que quem dá não espera nada em troca. Se precisar delas no futuro, nada garante que tenha exatamente as células que foram doadas pelo próprio. As pessoas, a partir do momento em que guardam as células estaminais dos seus filhos num banco público, obviamente que essas células estaminais terão que estar disponíveis para o tratamento de uma doença noutra pessoa. E, portanto, não acontece no banco privado. O que não acontece no banco privado. Raul Santos, diretor-geral da primeira empresa privada em Portugal de criopreservação, não tem medo da concorrência porque acredita que os dois sistemas acabam por complementar-se. Há doenças em que até é vantajoso que as células estaminais sejam de outra pessoa. As empresas de criopreservação alertam os pais para não pensarem que o banco público vai guardar as células de todos os bebés que nascem. As doações não permanecem propriedade dos dadores, ao contrário dos bancos privados. Aí, este serviço custa cerca de 1.000 euros. Guardam as células durante 20 anos. Olha que interessante. Já tínhamos então banco de sangue, também banco de medula, que são fundamentais. Agora passamos a ter, e parece-me uma ótima ideia, um banco então de células estaminais, que nós desejamos sempre que nunca seja necessário, não é? Claro. Mas o que é certo é que sabemos que muitas vezes é necessário. Vamos então conversar com a Margarida Vieira, que é do Departamento de Investigação da Crioestaminal, que é uma das empresas precisamente privadas que desenvolve um trabalho muito válido nesta área, e também com uma família composta pelo pai Pedro, pela mãe Teresa, pela Leonor, que tem um nome lindo e que é linda. E tem os olhos lindos, olha para aquilo. E pelo Miguelinho, que tem 2 semanas. Coisa mais riquinha do mundo. E foram eles, imaginem, o primeiro casal português a fazer a recolha de células estaminais, ali para a Leonor. Esperemos que ela nunca precise de usar, como dizem os pais. Nem ela, nem ninguém da família. Certo, exatamente, é que foram os primeiros. Espetacular. E vou começar pela Margarida, para lhe fazer uma pergunta que eu ainda não obtive resposta e que se calhar é uma pergunta muito tonta. Já de facto alguém usufruiu destas células que são retiradas no cordão umbilical? Bom dia. Bom dia. Sim, já houve pessoas que tiveram que utilizar as células estaminais de sangue do cordão umbilical. Com resultados? Com resultados. Quer no estrangeiro, onde acontecem a maior parte dos casos que nós conhecemos que têm sido lá fora, mas também cá em Portugal. Porque eu pergunto isto como é uma coisa tão recente, podia ainda não ter tido tempo de... Claro, não é? E tem sempre umas também é uma certas questão reservas, não é? importante. Porque a possibilidade existe, mas depois pode ser que não quer dizer, as células estaminais por Sim, serem mas conservadas não quer a dizer questão que a Rita colocou é importante porque a probabilidade de se vir a necessitar destas células aumenta com a idade. E é verdade que ainda existem, as pessoas que guardaram as células de sangue do cordão no nosso país são crianças muito pequenas. Exatamente, por isso Portanto, é que... Mas Claro. mesmo assim já houve utilizações. Mas a questão é que pode ser utilizado na criança, não é? e nos como nos familiares que sejam compatíveis. compatíveis. E isso é que é uma grande vantagem. Claro. Margarida, em que casos é que foi utilizado isto? Já agora gostava de saber. Do nosso banco já foi libertada uma amostra há 3 anos para tratar uma imunodeficiência, um bebê que tinha uma imunodeficiência e que usou as células de um irmão. Portanto, esta era uma doença que era uma doença genética,
Ele também tinha as células dele guardadas, mas também tinha as do irmão, que eram as ideais para tratar este tipo de doenças genéticas. O irmão era compatível, utilizaram-se essas células há cerca de 3 anos e a criança está completamente saudável. É uma criança que recuperou e que portanto, salvou uma vida, basicamente. Dessa doença que tinha. E o pai Pedro diz uma coisa muito interessante, e sendo que eles foram os primeiros a tomar esta decisão, que é, apesar de, no privado, não ser propriamente barato, quanto é que pagaram na altura do nascimento da Leonor? Bom dia, mais ou Rita. menos. Bom dia, Pedro. Francisco. Pagámos 1000 euros, mas eu nem considero isso pagar. Considero uma opção que nos pareceu a mais inteligente para os 1000 euros. O que é que o Pedro costuma dizer? Nós gastamos tanto dinheiro tão mal desperdiçado e este parece-me que é um dinheiro muito bem emprego, não é? Repara, como disse muito bem há pouco, eu espero que seja dinheiro deitado fora. Mas se não for, não quero ter o peso na consciência de poder ter tido a opção e de não ter optado por ela. É da mesma forma que considera que é da mesma forma que fazemos um seguro de saúde, este é de certa forma um seguro de saúde, mas biológico, natural? Acaba por ser, em certa medida, porque se nós tomarmos atenção que hoje em dia, tanto a nível de regeneração do tecido, como de órgãos, como a própria multiplicação que as células estaminais indiferenciadas proporcionarão, e há cerca de 20 mil casos no mundo inteiro, 20 mil que já tiveram com sucesso aplicações, mas a Soutora é a pessoa mais indicada para isso mesmo. Portanto, pareceu-nos de facto a opção mais inteligente e mais correta. É um procedimento fácil. Há muita gente que não sabe ainda muito bem como é que isto se processa. Explique lá, se for pelo privado, não de outras formas, a vossa empresa, por exemplo, como é que isto acontece? Decorre? É muito simples. As pessoas têm que primeiro adquirir um kit de recolha. O kit de recolha, no fundo, é um saco que permite recolher o sangue que é colhido na altura do parto. E onde é que se compra? No nosso caso, contactam-nos, contactam a criança estaminal, adquirem o kit e levam o kit consigo para a maternidade, na altura do parto. A recolha não é feita pelo utente, obviamente, é feita pelo médico. É feita pela equipe que está a assistir ao parto. Os médicos estão absolutamente sensibilizados para isso, já? Absolutamente, já estão completamente familiarizados com a técnica de recolha. E a recolha é feita em poucos minutos, não causa qualquer tipo de problema, não é uma colheita invasiva. Como é que se faz esta colheita? Deixa-me perguntar aqui, há 3 anos, vamos complementando aqui os testemunhos. Teresa, ainda foi há pouco tempo, porque dá-me ideia que também o vosso bebê, o Miguel, não é? Também foi feita a recolha, também certo? Foi feita a recolha. Lembra-se do momento ou foi de tal forma indolor que nem sequer se apercebeu muito bem? Foi efetivamente indolor. Portanto, a pessoa quando está a ter o bebê não tem muita percepção daquilo que está a ser feito, mas tem a noção de o médico, depois do bebê ter nascido, portanto, ter alguns procedimentos técnicos, não é, que poderá ele explicar melhor do que eu, no sentido de fazer a colheita. Portanto, é logo a seguir ao nascimento do bebê que o obstetra imediatamente... Oh, pequenina, tu não podes mexer no microfone da mãe, senão lá em casa não ouvem a mãe. E tu és tão linda, e és tão malandra, só podia chamar Leonor, meu Deus. Só podia ser. Tem os olhos para tudo bem. Portanto, como eu estava a dizer, portanto, a pessoa não se apercebe, porque portanto, é qualquer coisa mesmo indolor, não causa qualquer tipo de transtorno. Mas quanto sangue é que é retirado? Eu não faço ideia porque... Não me parece que não é sangue, é um bocadinho do cordão umbilical. É mesmo sangue. É mesmo sangue. Bom. Cerca de 100 mililitros, um copo, uma chávena. E esse sangue é retirado de onde? Explique-me tudo. Do cordão. Do próprio cordão? Exato, dentro do cordão corre sangue. Sangue, é esse sangue que vai transportar os nutrientes ao bebê. E é esse sangue que é colhido. Portanto, há uma agulha que é espetada na veia que existe no sangue do cordão e o sangue sai. E que não traz qualquer dor ao bebê porque já está separado da mãe nessa altura, não é? Já foi cortado. O cordão já foi cortado. E a mãe também não, porque nós não sentimos... O procedimento nem se dá por ele, quer dizer, eu assisti ao parto, nem se dá por ele. É uma das coisas que o médico faz durante o parto. É muito rápido, no final do parto. poucos minutos, o sangue depois é colhido. É posto no kit de transporte, não é? É colocado nesse saco, o sangue é recolhido para um saco estéril, que depois é colocado numa caixa que é acondicionada e que tem todas as condições para fazer o transporte. Quem é que faz esse transporte? São os pais que são responsáveis por isso ou é o hospital? Os pais só têm que contactar a nossa transportadora. Existe um contacto telefónico que é dado, dizem onde é que foi o parto, onde é que decorreu, qual é o quarto, e a transportadora vai de imediato buscar o kit e vai transportar para o nosso laboratório. E onde é que fica todo esse sangue? O sangue depois, no laboratório,
é processado, ou seja, tem que ser isoladas as células estaminais, há uma série de procedimentos laboratoriais que são feitos, testes de Daí o controle de preço qualidade. também, não é? Margarida, só um parênteses aqui. É uma possibilidade ínfima, mas há casos em que não é possível guardar as células estaminais. Há casos em que não é possível guardar as células, porque foi colhido muito pouco volume de sangue e não contém células suficientes. Não são muitos, mas há uma pequena percentagem de amostras que não é possível congelar. E, nesse caso, as pessoas depois não pagam essa parte do serviço da criopreservação.